Desde que a humanidade começou a olhar para o céu, perguntas surgiram sobre o nosso lugar no universo. Como é o formato da Terra? Qual a nossa real posição no cosmos? A maioria de nós cresceu aprendendo que a Terra é redonda, um planeta, entre tantos outros, orbitando o Sol. Mas, e se não fosse assim? Nos últimos anos, teorias da conspiração vêm ganhando força nas redes sociais, colocando em dúvida séculos de descobertas científicas. Uma delas é a ideia de que a Terra seria plana. Mas por que, em pleno século XXI, ainda existe essa polêmica? Como surgiu essa teoria? E, principalmente, quais são as evidências de que a Terra é realmente um globo? Prepare-se, pois hoje vamos embarcar em uma jornada que mistura história, ciência e filosofia para descobrir por que a Terra não é plana. Afinal, a Terra é redonda ou plana? Porque ainda existe tanta polêmica em torno desse assunto que para muitos já está resolvido há séculos. A chamada Sociedade da Terra Plana remonta ao século XIX, mas ganhou fôlego na era da internet, conquistando milhares de adeptos em fóruns e redes sociais. Teorias conspiratórias se multiplicam, levantando questionamentos sobre a ciência tradicional, a NASA e até sobre governos mundiais. Neste vídeo vamos analisar a fundo as origens dessa controvérsia, revisitar os experimentos científicos que nos levaram à compreensão atual do formato do nosso planeta e explorar as razões que levam tantas pessoas a duvidar de algo aparentemente tão sólido. Nesta jornada, vamos voltar no tempo para entender de onde surgiu a ideia de que a Terra é esférica. Veremos como grandes pensadores da antiguidade até a Idade Moderna desenvolveram hipóteses, realizaram experimentos e registraram provas concretas. Também vamos descobrir por que algumas pessoas ainda acreditam que a Terra seja plana, mergulhando nos argumentos mais populares dos defensores dessa teoria e em seus questionamentos. E, claro, vamos analisar as evidências científicas modernas, fotos de satélite, medições astronômicas, fenômenos naturais e até experimentos que você pode fazer em casa. Então, se você quer entender todo esse debate de uma vez por todas, fique conosco até o final. Porque depois desta análise, você terá todas as ferramentas para tirar suas próprias conclusões. Aperte os cintos e prepare-se para a decolagem, porque nossa aventura científica está apenas começando. Desde os primórdios da humanidade, nossos antepassados buscaram respostas para os mistérios do universo. Nas antigas civilizações da Mesopotâmia e do Egito, o cosmos era interpretado através de mitos e de deuses, onde os céus e a terra se entrelaçavam em narrativas repletas de simbolismo. Mesmo sem os métodos científicos que temos hoje, essas culturas demonstravam uma profunda curiosidade sobre o mundo que os cercava. Na Grécia Antiga, o pensamento racional começou a florescer. Já no século VI a.C., Pitágoras propôs a ideia de que a Terra poderia ser esférica, fundamentando-se na crença de que o círculo era a forma mais perfeita e harmoniosa. Essa visão foi ampliada por Aristóteles, que, através da observação dos eclipses, notou que a sombra da Terra projetada sobre a Lua era sempre circular. Essa constatação foi um dos primeiros indícios empíricos de que o nosso planeta não era um disco, mas sim um globo. Um dos marcos mais impressionantes dessa evolução do conhecimento foi o experimento de Eratóstenes, realizado no século XVI a.C. Utilizando sombras lançadas em duas cidades diferentes, Cirene e Alexandria, ele conseguiu calcular a circunferência da Terra com uma precisão surpreendente para a época. Com um método simples, porém engenhoso, Eratóstenes demonstrou de maneira prática que a Terra possuía uma forma curva e imensa, abrindo as portas para novas explorações e descobertas. Durante a Idade Média, apesar de alguns mitos populares que sugerem que a crença na Terra plana predominava,
A verdade é que muitos estudiosos e navegadores já aceitavam a esfericidade do planeta. As grandes navegações, conduzidas por exploradores como Cristóvão Colombo e Fernão de Magalhães, não só desbravaram novos mundos, mas também comprovaram na prática que a curvatura da Terra era uma realidade inegável. Esses navegadores precisavam levar em conta a forma redonda do planeta para traçar rotas e alcançar territórios distantes, o que reforçava a compreensão acumulada ao longo dos séculos. Com a chegada do Renascimento e a subsequente Revolução Científica, o mundo testemunhou uma transformação radical no entendimento do cosmos. Astrônomos visionários como Copérnico, Galileu e Kepler, através de observações meticulosas e cálculos precisos, demonstraram que a Terra é apenas um dos muitos planetas que orbitam o Sol. A evolução dos telescópios e a melhoria constante das técnicas de observação permitiram que, a partir do século XVII, imagens cada vez mais detalhadas confirmassem a natureza esférica não só da Terra, mas de outros corpos celestes também. Essa trajetória, marcada por experimentos, debates e descobertas, revela como a humanidade passou de interpretações mitológicas para um conhecimento fundamentado em evidências científicas. Cada descoberta, desde as primeiras especulações até as sofisticadas observações modernas, construiu o alicerce do que hoje entendemos sobre a forma do nosso planeta. Essa jornada histórica não apenas nos mostra a evolução do pensamento humano, mas também nos inspira a continuar questionando e explorando o universo com o mesmo espírito de curiosidade que impulsionou nossos ancestrais. Agora, vamos examinar e refutar sistematicamente os argumentos mais comuns apresentados pelos defensores da teoria da Terra plana. Primeiro, há quem diga: não sentimos a Terra se mover. Mas para entender isso, precisamos falar sobre inércia e a natureza do movimento. Quando estamos dentro de um carro ou de um avião, se a velocidade é constante e não há aceleração, não sentimos o movimento. O mesmo acontece com a Terra. Sua rotação e translação ocorrem de forma tão estável e constante que nós, juntamente com toda a atmosfera, estamos em perfeita sincronia com esse movimento. Imagine estar dentro de um avião em voo estável. Você não percebe a velocidade, pois tudo ao seu redor se move junto com você. Essa é a essência do que chamamos de inércia. Outro argumento frequente é: o horizonte parece plano. De fato, quando olhamos para o horizonte, nossa percepção pode enganar, pois a imensidão da Terra é muito maior do que o nosso campo de visão. Em pequenas escalas, a curvatura é sutil demais para ser notada a olho nu. Contudo, quando elevamos nosso ponto de observação, seja por meio de balões meteorológicos, voos de alta altitude ou mesmo fotografias tiradas do topo de montanhas, torna-se evidente que o horizonte possui uma leve curvatura. Essas imagens comprovam que, embora a curvatura não seja perceptível em nosso dia a dia, ela é inegável quando observamos a Terra de um ângulo mais abrangente. Um argumento intrigante é o de que a Antártica é uma muralha de gelo. Para refutar essa ideia, basta analisar as inúmeras expedições científicas realizadas nesse continente. Diversos vídeos e documentários mostram expedições reais à Antártica, com pesquisadores atravessando vastas paisagens geladas e coletando dados essenciais para a ciência. Além disso, mapas detalhados e imagens de satélite evidenciam a verdadeira geografia do continente antártico, revelando que não se trata de uma barreira em forma de muralha, mas sim de um vasto continente integrado ao nosso planeta esférico. Outro ponto levantado é a acusação de que a NASA falsifica imagens.
No entanto, essa alegação não se sustenta diante do fato de que imagens da Terra são capturadas por diversas agências espaciais ao redor do mundo, além de empresas privadas como a SpaceX e a Blue Origin. Há também inúmeras fotografias tiradas por amadores com balões meteorológicos que, de forma independente, demonstram a curvatura da Terra. Quando diferentes fontes, nacionais e internacionais, apresentam resultados semelhantes, fica claro que não há espaço para a ideia de uma manipulação sistemática das imagens. Além desses argumentos, também precisamos abordar a questão da gravidade. Alguns afirmam que a gravidade não existe, mas esse conceito foi medido e testado de várias maneiras ao longo dos séculos. A gravidade é a força que puxa tudo em direção ao centro da Terra, explicando não só a forma esférica do planeta, mas também o comportamento de objetos em queda, a órbita dos satélites e a dinâmica de corpos celestes em geral. Experimentos simples, como a queda de objetos e o funcionamento de pêndulos, demonstram na prática como a gravidade atua de forma consistente e mensurável. Por fim, há ainda os chamados modelos alternativos, onde algumas versões da teoria terraplanista defendem a existência de uma cúpula ou dome que cobriria a Terra. No entanto, essa ideia não se sustenta diante das evidências empíricas e dos princípios da física. A existência de uma estrutura como essa implicaria uma série de consequências observáveis, desde alterações na propagação de ondas eletromagnéticas até efeitos na pressão atmosférica, que simplesmente não encontramos em nenhum estudo científico rigoroso. Em resumo, cada um desses argumentos, quando analisado com o método científico e embasado em observações empíricas, mostra claramente que a Terra não é plana, seja pela inércia e o movimento constante que não sentimos, pela curvatura sutil revelada a grandes altitudes, pelas expedições e imagens que desvendam a geografia antártica, ou pela consistência dos dados gravíticos e das observações de múltiplas fontes independentes, todas as evidências apontam para o mesmo fato. A Terra é um globo, como comprovado por séculos de pesquisa e experimentação. Dessa forma, refutar os argumentos terraplanistas não é apenas uma questão de evidência visual, mas de entendimento profundo dos princípios que regem o nosso universo. Ao combinar o rigor da ciência com experimentos práticos e uma análise crítica, podemos reafirmar com segurança que o nosso planeta é, sem sombra de dúvidas, esférico. Chegamos ao fim desta jornada em busca de compreender a verdadeira forma da Terra e os motivos que levam alguns a persistir em crenças contrárias às evidências científicas. Ao longo deste documentário, revisitamos a rica história do conhecimento humano, desde as primeiras especulações das antigas civilizações até as descobertas revolucionárias que transformaram nossa visão do cosmos. Exploramos experimentos históricos, como o de Eratóstenes, e acompanhamos as grandes navegações que demonstraram na prática a curvatura da Terra. Também analisamos como a evolução dos telescópios e das observações astronômicas consolidou a ideia de que vivemos em um planeta esférico. Além disso, refutamos sistematicamente os argumentos terraplanistas, seja a sensação de que não sentimos a Terra se mover, a aparente planicidade do horizonte, as interpretações equivocadas sobre a Antártica ou as suspeitas sobre a veracidade das imagens espaciais. Com base em princípios científicos sólidos, experimentos práticos e análises críticas, mostramos que cada evidência, desde a gravidade até os registros de diversas agências espaciais, confirma que a Terra é, de fato, um globo. Mesmo com todas essas evidências claras e incontestáveis, nos perguntamos por que certas crenças ainda persistem.
Essa reflexão nos convida a valorizar o pensamento crítico e a busca constante pelo conhecimento, lembrando-nos que a ciência é um processo contínuo de questionamento e descoberta. Quero agradecer a cada um de vocês por terem acompanhado esta jornada até aqui. Se este vídeo despertou sua curiosidade e inspirou seu desejo de aprender mais, peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal para continuarmos juntos explorando os mistérios do nosso mundo. Deixe também suas opiniões e dúvidas nos comentários. Seu feedback é fundamental para que possamos construir um espaço de aprendizado mútuo e de troca de ideias, sempre respeitando a diversidade de pensamentos. Muito obrigado por assistir e até a próxima descoberta.